Olá, irmãos, boa noite. Vamos para mais um culto. Vou ler para vocês em Salmo 18, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Que Deus esteja conosco. Vamos orar? Senhor Deus Pai, te agradeço por tudo, meu Pai, por mais um dia, pelas bênçãos recebidas e por tudo que tem feito por nós. Agradeço pelos irmãos da Igreja Batista Moriá e seus familiares. Que Deus esteja conosco mais uma noite. Obrigada e um beijo a todos. Amém. Fiquem com Deus. A passagem que eu trouxe está em Colossenses 3, do 13 ao 14, que diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, meu Deus, por nos alimentar com seu amor, com sua esperança. Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e protegendo as nossas casas, as nossas famílias. Que o Senhor continue levando luz e esperança a todos que estão aqui ouvindo a sua palavra. Que o Senhor possa nos confortar nos dias difíceis, que o Senhor possa alimentar-nos com seu amor dentro de nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentar os nossos atritos, enfrentar os nossos pensamentos, para que sejam pensamentos bons, pensamentos de paz e de amor, assim como o Senhor vem nos ensinando. Pedimos que continue olhando por todos do nosso país, do nosso Brasil, para que todos possamos viver em harmonia nesse momento de tanta tribulação que estamos passando. Sabemos que estamos contigo, Senhor, e o Senhor está conosco.
é a maior bênção que nós temos em nossa vida. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre suas vidas. Nesta noite, à luz do livro de Lamentações, eu gostaria de estar tratando com os irmãos sobre o tema A Triste Consequência do Pecado, tendo como pano de fundo exatamente a nação de Israel, lá em Jerusalém. Vamos ver que o livro de Lamentações, ele foi atribuído ao profeta Jeremias desde os tempos antigos e reflete a profunda tristeza de uma série de cantos fúnebres ao ver Jerusalém castigada por Deus pelas mãos dos babilônios. Jeremias, ele dedicou 40 anos da sua vida ao trabalho de avisar os judeus do julgamento iminente, em consequência de séculos de rebeldia contra Deus. Mas não sentiu nenhum prazer no cumprimento de suas profecias. Ele sofreu com o povo, chorando pela dor de uma nação que se tornou indefesa diante do castigo severo. Todos os alicerces da fé de Israel pareciam terem desaparecidos. Se não vejamos em termos históricos, devemos lembrar que a queda de Jerusalém aconteceu por etapas. No ano 605 a.C., o primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. No ano 597 a.C., a segunda leva foi tirada da sua terra e foi levada para a Babilônia. Por final, em 586 a.C., a cidade, incluindo o Templo de Salomão, foi destruída e os sobreviventes, com exceção de Jeremias e alguns pobres, foram levados ao cativeiro. A fuga e a captura do rei Zedequias pôs termos à dinastia de Davi no seu movimento histórico.
Por ter Zedequias rejeitado com arrogância a admoestação de Jeremias, bem como em virtude da deslealdade e ingratidão a Nabucodonosor, que tomara o reinado de Joaquim e o dera a Zedequias, este sofre a maior humilhação real. Antes de ter os olhos vazados, viu a chacina de seus filhos e dos nobres, sendo depois levado em cadeias para a Babilônia. A queda de Jerusalém, depois de um cerco de 19 meses, deixou a nação de Israel vítima da fome e da peste. Jerusalém sofreu diversas destruições maciças. Destruição pelos babilônios, como falamos, no ano 586 a.C., pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, ainda destruição romana do movimento de Bar Kokheba, no ano 135 depois de Cristo, em Betar, perto de Jerusalém. Todas elas foram catastróficas para a nação na sua época. Assim, o 9º dia de Abê, ou seja, o dia 9 de agosto, tornou-se o dia da comemoração desses holocaustos pelos judeus do mundo todo. Nesse jejum anual, o livro de Lamentações é lido nas sinagogas e diante do Muro das Lamentações, na sinagoga da Jerusalém Velha, toda semana nos nossos dias. Vejamos então na leitura de Lamentações, aonde somos levados a conhecer exatamente aquilo que Jeremias estava escrevendo, acerca de tudo aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém. Ele observou que a causa, sem dúvida nenhuma, era o pecado. O terrível sofrimento de Jerusalém é descrito como uma viúva que, além de perder o marido, foi levada à escravidão. O motivo foi claramente identificado. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante, como está em Lamentações 1:8. Então a causa de tudo aquilo era o pecado. Mas tinha um efeito também. E o efeito era o castigo. Deus castigou seu povo. O sofrimento não foi por acaso e não foi atribuído a causas naturais ou políticas. Como diz Lamentações 2:5, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Mas não somente a causa, não somente o efeito, mas Jeremias também, com a sua lamentação, ele vê a extensão e o alcance daquela situação. Terrores por todos os lados. Ninguém escapou ou sobreviveu. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem em terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles. Convocastes de toda a parte os meus receios.
Como em um dia de solenidade, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aquele que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumi. Está lá em Lamentações 2, versículo 20 e 22. Mas a lamentação não somente mostra a causa, que é o pecado, não somente mostra o efeito, que é o castigo, a extensão, que é o alcance, mas também a duração, o tempo todo. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Lamentações 3, 2 a 3. Mas Lamentações implica em reflexão. Vemos que o capítulo 3 apresenta os apelos feitos pelo povo ao Senhor, buscando a sua clemência, buscando a sua misericórdia. Apesar da severidade do castigo, reconhecem que Deus foi misericordioso e não destruiu por completo o seu povo. O lamento sempre nos leva à reflexão. A primeira delas é que a lei da causa e efeito é verdadeira. Como está em Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas também nos leva à reflexão de que não há como fugir da responsabilidade pessoal. Lamentações 3:39 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Outra reflexão: sempre há uma saída. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Lamentações 3, 41, 42. E por último, a reflexão que Deus pode restaurar. Lamentações 3, 22, um texto bem conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por causa desta confiança nas misericórdias de Deus, o povo ainda esperava a reconciliação. Então, a lamentação neste quadro apresentado por Jeremias, que implica nestas reflexões, ela nos leva à atitude. Lamentações 3, 31, 32, o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Portanto, admitir nossos erros e deles se arrepender nos torna objetos da esperança, do amor, misericórdia e fidelidade de Deus. O capítulo 5 descreve o arrependimento do povo clamando a Deus e pedindo perdão. Lamentações, como o nome do livro sugere, apresenta uma mensagem triste sobre as consequências do pecado, nos lembrando de que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como está lá em Hebreus 10, 31. Temos alguns exemplos daqueles que puderam trazer à memória o que lhes dava esperança. Como o próprio capítulo 3, versículo 21 de Lamentações diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança.
Destes exemplos, eu tirei, por exemplo, Pedro. Lá em Atos 4, 19 e 20, nós lemos: respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Lembrando do texto de João 6, 67 a 69. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, de 1 a 4, ele registra o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E ainda no texto de João 13, versículos de 23 a 25, temos esta narrativa. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se, ele sobre o peito de Jesus disse-lhe: Senhor, quem és? Sobre este relato de João, com certeza, ele trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. E sobre Paulo, lá em Atos, no capítulo 26, versículos de 9 a 20, nós temos este escrito: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E o texto de Atos 9, 3, 5, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu,
e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que experiência tremenda teve Saulo e depois Paulo. Com certeza, ele trouxe à memória aquilo que lhe deu esperança. E Daniel, lá no capítulo 6 do livro de Daniel, versículos 1 e 2, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E ainda no capítulo 1, versículos de 1 a 14, 1 a 4, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E sobre José, Daniel também trouxe à memória aquilo que lhe deu esperança. E José, no capítulo 40 de Gênesis, versículo 14 a 15, porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato, se de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Ainda no capítulo 39, versículo 20 a 21. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José também trouxe à sua memória aquilo que lhe deu esperança. Então, quando nós, nesta noite, aprendemos no livro de Lamentações a triste consequência do pecado que alcançou o povo judeu lá em Jerusalém, quando Jeremias mostra exatamente o quadro da lamentação, mas mostra também a importância de refletir e das atitudes que devem ser tomadas, porque é necessário abandonar o pecado, porque ele traz tristes consequências. Precisamos viver uma vida que possamos, pelo Espírito Santo, trazer à nossa memória sempre aquilo que nos dá esperança. Trazer à nossa memória o grande amor de Deus para conosco, nos tirando das trevas, trazendo para a sua maravilhosa luz. Trazer à nossa memória a maravilhosa graça de Jesus, que nos alcançou um dia, nos trazendo salvação eterna, nos justificando, nos reconciliando com Deus, nos regenerando, nos santificando. Trazer à nossa memória de que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não deveremos temer mal algum, porque Ele está conosco. Trazer à nossa memória que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
trazer à nossa memória que ele disse que neste mundo teríamos aflições, como estamos vivendo, grandes aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Trazer à nossa memória a mesma palavra que ele disse a Jairo: não temas, creia somente. E trazer à nossa memória também a sua palavra que diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Por isso, vivamos uma vida de santidade na presença de Deus. Vivamos uma vida de comunhão com Deus, na leitura da sua palavra, na oração, para que o pecado não encontre espaço no nosso coração, para que somente pensemos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, para que nós possamos transmitir que só Jesus Cristo é a única esperança e entender que o pecado traz tristes consequências. Por isso, vamos viver uma vida que honre e dignifique o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que Deus derrame sobre cada um a sua bênção. Amém.